Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias e hoje vamos falar da instituição que se tornou a base do nosso movimento no Brasil, o Centro Espírita. Para isso, vamos recorrer a um livrinho de um dos grandes pensadores espíritas brasileiros, José Herculano Pires. Quem nos acompanha deve lembrar de que tratamos de um dos aspectos do pensamento de Herculano no episódio 55, quando entrevistamos o professor Alessandro Bigueto. Mas naquela ocasião, o foco era o pensamento social desse autor, enquanto agora vamos falar da visão dele sobre as instituições espíritas em particular, do papel que elas deveriam cumprir tanto frente aos próprios espíritas como à sociedade em geral. E para isso, convidamos um velho conhecido nosso, o também professor, escritor e cientista social, Márcio Salles Saraiva, que esteve conosco no episódio 53. O Márcio é também o dirigente do Centro Espírita Herculano Pires, aqui no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo mais uma vez ao Horizonte Espírita, Márcio. Obrigado, é um prazer estar aqui dialogando com vocês. É um prazer todo nosso. Aliás, meu e dos ouvintes, né? Porque às vezes eu esqueço, a gente vai falando em primeira pessoa no plural, né? O nós majestático, eu esqueço que eu estou sozinho na equipe. Mas Pois é. então, sem mais, vamos aqui a começar nosso bate-papo. Bom, como espírita, você nunca está sozinho, né? Bem Supõe-se que observado. você esteja sempre acompanhado dos espíritos, né? Porque eles estão em toda parte. É bem observado, cara. Eu espero que os gnósticos nossos aqui são espíritos bons, né? A intenção aqui é pura. A Que execução eu assim deixo seja. a cargo aí dos ouvintes julgar. Mas vamos então bater o nosso papo sobre esse livrinho, O Centro Espírita, né? Mas antes, né, para quem está chegando agora, né, e pode não ter ouvido o episódio anterior em que tratamos do Herculano, vamos apresentá-lo, né, ao nosso ouvinte. Como é que você resumiria, Márcio, em poucas palavras, a importância do Herculano para o movimento espírita brasileiro? E, pegando esse bonde, né, por que você decidiu nomear o seu centro espírita em homenagem a ele? Bom, vamos lá. Primeiro, José Herculano Pires, ele é um nome importante por conta da obra, né? Ele tem uma obra extensa que envolve não somente reflexões sobre o espiritismo, sobre parapsicologia, sobre filosofia, mas também sobre questões literárias, sobre poesia, né? Ele tem uma obra muito significativa, o José Herculano Pires, que veio a desencarnar no final da década de 70, né? E, além disso, né, Herculano Pires criou-se aí uma tradição em torno disso, inclusive, que ele seria, de acordo com as palavras de Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier, o metro que melhor mediu Allan Kardec. Então, existe em torno dessa figura que é José Herculano Pires essa essa deferência, né, de que ele teria sido no Brasil quem melhor refletiu o pensamento kardeciano. Pensamento kardeciano esse que Herculano fez questão de defender com unhas e dentes, diante de tudo aquilo que ele, Herculano, julgava heterodoxia demais ou julgava mesmo uma espécie de heresia contra o espiritismo, tal como pensou Allan Kardec no seu momento fundacional na França. Então, Herculano Pires tem essas características, mas ainda mais. José Herculano Pires, fugindo a um certo padrão de lideranças espíritas brasileiras que tem uma forte pegada religiosa, especialmente cristã, né, de matriz judaico-cristã, o José Herculano Pires, sem negar a importância do judeu-cristianismo,
ele traz um debate muito mais enviesado para a filosofia, algo pouco comum na tradição religiosa espírita do Brasil, né? Com isso, eu não quero dizer que o José Herculano Pires tivesse exercido a filosofia como um intelectual da academia, da universidade. Não, não é isso. Herculano Pires, ele, apesar de ter feito a sua formação na Universidade de São Paulo, na USP, né, e ter se inserido na academia numa época considerada tarde de sua vida, né? Ele não fez ali a universidade com seus 17, 18 anos de idade, né? Bem mais velho foi quando ele entrou para a USP para cursar filosofia. E terminou o curso de filosofia com o que a gente chama hoje de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, né? Ele fez um TCC chamado Ser e a Serenidade, né? Onde ele, Herculano Pires, vai defender um diálogo muito interessante, muito rico, entre a tradição espírita kardeciana e o pensamento existencialista francês, não só na sua versão sartreana, que ele tinha muito respeito, apesar de Sartre ser ateu, mas com um diálogo muito forte com o filósofo Henri Bergson e também com o filósofo Martin Heidegger. Então, isso é um ponto interessante, é um ponto novo, é uma inflexão dentro daquilo que tradicionalmente a gente conhece do movimento espírita religioso brasileiro. Né? Você ler um autor como José Herculano Pires, hoje já desencarnado, né? A gente não tem como debater diretamente com ele, a não ser através de suas obras, mas você lê um autor como José Herculano Pires, que para além do debate sobre o espiritismo, sobre a ciência, sobre a parapsicologia do seu tempo, mas que também nos traz alguns aportes, alguns insights sobre a filosofia de Heidegger, de Bergson, de Sartre, é muito interessante, convenhamos. Isso é incomum nas lideranças religiosas do espiritismo brasileiro, ainda que, volto a frisar, ainda que o Herculano Pires não fosse propriamente um intelectual nos moldes acadêmicos, né? Não era essa a pretensão do Herculano Pires, ele inclusive deixa claro que ele cursa filosofia não só para compreender mais o pensamento filosófico, mas para ele ampliar o seu arsenal argumentativo na defesa do espiritismo. Então, em termos teológicos, né, o Herculano Pires tem uma intenção catequética ao cursar filosofia na USP. Mas ainda assim, eu considero extremamente relevante. É o nosso jesuíta, né? Aquela coisa do preparo Pois é. intelectual a serviço da causa, com tudo o que isso significa. Se ele não é um intelectual acadêmico, eu diria que, para o movimento espírita, ele acabou sendo, enquanto viveu, uma espécie de intelectual público, né? Porque ele acabou Sim, tratando de uma infinidade de jornalista, né, de assuntos, né? formação, né? Jornalista. Então, ele acabou sendo uma opinião diferenciada ali dentro do movimento sobre uma série de coisas que eu imagino que, para a maioria dos os palestrantes medianos, né, do movimento espírita, fossem coisas assim um pouco fora do seu escopo, né? Tanto Uhum. sobre questões doutrinárias como sobre questões do mundo, por assim dizer. Já que estamos nessa, né, já que estamos falando aí da obra do Herculano, que foi muito variada, né, tem romances espiritualistas, né, romances paranormais, tem ensaio crítico, tem pouco de tudo, tem poesia, né? A Dora Encontre sempre divulgou muito esse lado do, do Herculano, que agora parece que já tem publicações específicas com os poemas dele. E o Centro Sim. Espírita, esse livrinho em particular de que a gente está tratando, que tipo de obra é? Como você classificaria o Centro Espírita? Bom, o Centro Espírita é uma obra francamente doutrinária, como a gente diz, né? Ele tem ali como foco a reflexão sobre o espiritismo de uma maneira mais ampla, mas em especial
na dimensão mais filosófica e ética do espiritismo, e Herculano Pires tenta traduzir essa discussão no campo da institucionalidade, né, que é a construção do centro espírita, da casa espírita, né? O centro espírita, como ele vai usar uma expressão de Victor Hugo, né? O centro espírita como ponto de ótica, ponto de convergência da comunidade espírita numa determinada região. E, a partir disso, ele vai fazer uma série de reflexões sobre o que é o centro espírita, qual é a função de uma casa espírita e em que medida o centro espírita dialoga com toda a concepção maior da doutrina espírita, inclusive em que medida o centro espírita dialoga com a sociedade, com as instituições sociais e políticas do país onde ele está inserido. Então, é um livro muito interessante, o Centro Espírita. É um livro que não foi publicado com o Herculano Pires encarnado. É um livro que supõe-se que ele escreveu ali por 78, 79, e depois da desencarnação dele, o livro é publicado, não sei se no final de 80 ou início de 81. Eu acho que é no final dos anos 80. Esse livro vem a ser publicado e o debate que ele traz eu inclusive lamento que muitas casas espíritas, muitos centros espíritas do Brasil não usem esse livro nos seus encontros doutrinários, né, nos seus estudos doutrinários, porque concordando ou divergindo de Herculano Pires é no mínimo um livro muito bom para nos fazer refletir e debater sobre o caráter da filosofia espírita e de como vivenciá-la nas instituições que nós chamamos de centros espíritas. É, no mínimo, interessante. O Herculano tem um tom bastante incisivo, né, ao longo da obra. O Muito. livro é Ele é um pequenininho. polemista. Pois é. Eu acho isso interessante porque o movimento espírita hoje, me parece, ele tem muitos críticos, né? As alas críticas, as correntes críticas, né? Tem os laicos, tem os progressistas, tem os chamados ortodoxos, né? Tem gente para todo gosto, mas assim, eu sinto uma certa falta de ter. São figuras, são movimentos assim menos individualizados, né? Você não tem um grande líder ou um grande escritor identificado com um ou com o outro. Pelo menos não me ocorre ninguém agora. Ao passo que o Herculano, enquanto viveu, ele tinha uma fama, né? Ele tinha uma projeção e ele exercia essa verve crítica dessa posição de destaque. Então, eu imagino que devia ser difícil ignorar o Herculano. Ao passo que o Zezinho da Silva, que está no Facebook, né, lançando invectivas contra o movimento espírita, por mais que possam ser boas as suas críticas, geralmente eu não vejo tendo a mesma plataforma, né? O Herculano me parece que se tornou alguém que, naquele momento, ocupava uma posição meio singular dentro do movimento, né? Essa figura do intelectual. Eu concordo com você, Rodrigo, e acrescento que essa singularidade do Herculano Pires se deve também ao fato de que o Herculano Pires sabia transitar dentro do movimento institucional ligado à Federação Espírita Brasileira e às federativas regionais. Eu acho que esse aspecto trickster do Herculano, que ele conseguia instalar e não estar ao mesmo tempo, eu acho que deu a ele uma flexibilidade, uma capacidade de diálogo com os diversos atores institucionais do movimento espírita brasileiro, que hoje eu suspeito não existir. Né? Você mencionou que nós temos aí uma diversidade no movimento espírita brasileiro. Hoje é verdade. Você tem espírita laico, você tem espírita de esquerda, né? Pessoal do chamado de espíritas progressistas, tem um setor mais ortodoxo, né? E dentro desse setor ortodoxo você ainda tem a galera mais ligada ao rustenguismo, você tem os chiquistas, enfim, é uma fauna e uma flora interessantíssima
o movimento espírita brasileiro hoje. Tem também os universalistas, aqueles que defendem Ramatiz, Nova Era, e que se consideram parte da tradição espírita brasileira, né? Mas o Herculano ele tinha uma singularidade, como você mencionou, muito interessante que hoje eu não consigo ver. Ele conseguia utilizar o jornalismo, né, a tribuna dos diversos jornais em que ele participou, né, não só na defesa do espiritismo diante das críticas de setores da ciência, de setores da religião, mas ele também conseguia polemizar para dentro do movimento espírita de uma maneira tal que mesmo os setores mais ortodoxos eles se sentiam obrigados a parar para ler e ouvir Herculano Pires, ainda que discordasse dele, né? Mas o Herculano Pires ele tinha tal fascínio, né? Pela sua verve, pela sua cultura, pela sua paixão pelo espiritismo e por Allan Kardec, pela sua pelas suas inúmeras vinculações institucionais. Ele falava para dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele falava para a USE, ele falava para diversos centros espíritas filiados à Federação Espírita Brasileira, e com todas as críticas que Herculano tinha à FEB, que ele considerava um absurdo, essa coisa de casa máter do espiritismo, considerava a FEB uma espécie de Vaticano espírita, autoritário. Enfim, ele tinha críticas duras à Federação Espírita Brasileira. Mas, mesmo assim, ele sabia dialogar com os diversos setores, ele sabia transitar pelas diversas casas espíritas e federações, mesmo sofrendo aqui e ali algum tipo de censura, algum tipo de boicote e tal, mas nunca foram suficientes para silenciar o Herculano Pires. O Perfeito. Herculano faz falta nesse sentido, né? De ter essa figura, esse coringa, né? Que fica para lá e para cá. Enfim, eu acho que realmente seria interessante. Felizmente, a única biografia que eu conheço dele é aquela do Jorge Rizzini. É o típico livro de biografia espírita, né? Que é algum amigo que escreve e tece muitos louvores, assim, não tem nenhum distanciamento crítico, né? Eu gostaria de ver uma Sim, biografia de verdade. é uma espécie de literatura agiográfica, né? Uma coisa do Isso, santo, né? aquela coisa do De falar herói. sobre o santo, né? Não Eu que não tenha também. dados úteis, mas poderia. A gente precisa, talvez, de uma. É uma tradição que eu acho que a gente não tem, né? Uma biografia com um mínimo de distanciamento em relação ao biografado. Tanto, por mais heróico que ele seja, né? A gente tem apologias. Sim, agora, por exemplo, quando a gente fala da vida de Chico Xavier, a gente tem hoje o Marcel Souto Maior, que, ao meu ver, fez um trabalho muito bom na, 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 no campo da biografia, com Allan Kardec, né? Porque o Marcel Souto Maior ele tem uma posição mais cética, né? Um pouco mais distanciada das paixões, né? Pelo espiritismo. Isso dá a ele uma certa autonomia capaz de reunir um material muito interessante para fazer uma biografia. Eu acho que isso contribui mais do que fazer essa agiografia. Ainda que, como você mencionou, Rodrigo, sempre tem dados interessantes, né? Você pega o livro do Rizzini, você vai encontrar muita coisa legal e muita coisa interessante sobre Herculano Pires, mas, como você disse também, naquela perspectiva do santo, né? Do homem maravilhoso, fantástico, e pelas informações que a gente tem de diversas leituras e também o testemunho de pessoas que viveram o Herculano Pires, né? Ele nem foi anjo e nem demônio, né? Foi um ser humano na sua plenitude, né? Com todos os seus acertos brilhantes, mas também com seus erros, seus autoritarismos, seus preconceitos, tem tudo na vida do Herculano Pires. A gente precisa compreender essa vida na sua totalidade. Herculano Pires é gente como a gente. Isso é interessante você ter falado, porque ontem aconteceu uma coisa que eu acho que é meio aquelas sincronicidades, né? Eu estava preparando a pauta ontem e revisando, na verdade, a pauta eu já tinha mandado para você.
E aí eu vi uma postagem no meu Face de um conhecido meu estava compartilhando, mas era de outra pessoa, falando sobre a questão do Herculano não dever ser visto como uma liderança progressista, e o que se eu falava, não é aquela sucessão de stories, né? Aquelas imagens com um pouquinho de Aham. texto, falando, por exemplo, da questão do. Aí eu achava engraçado como ele grafava assim, homossexualismo, sic, né? E aí citando o famoso livro Vampirismo do Herculano, etc., composições que hoje seriam provavelmente objeto de muita contestação. E eu achei engraçado foi que, para mim, né, a primeira coisa que me veio, tem essa questão que eu acho que tem que ser revista sempre criticamente, os tempos são outros. Mas eu achei engraçado a partir do momento que a pessoa botou sic no homossexualismo, porque a gente está falando de um autor que morreu em 79. Tipo, é como se você já estivesse cobrando que até o linguajar do cara se adaptasse a 2022, né? Quando são outros padrões, né? Ainda tem muita luta, mas são outros padrões, são outras convenções, né? Se São você outras me permite percepções. lembrar, Rodrigo, À em vontade. 1979 nós temos aí foi um ano muito rico para o início da estruturação do movimento homossexual brasileiro. Em 1969 nós temos o jornal Lampião da Esquina, que foi um jornal organizador desse movimento homossexual brasileiro, ainda sob a ditadura militar, né? E nomes importantíssimos participaram desse jornal, como Luiz Motti, que mais tarde iria fundar o Grupo Gay da Bahia, o GGB, né? Como alguns que se tornaram depois diretores da Rede Globo, que eu não vou citar o nome. Mas, enfim, é um jornal importantíssimo para o movimento homossexual brasileiro, a chamada primeira onda organizativa do movimento homossexual brasileiro. E por que eu estou citando o Lampião da Esquina? Porque nesse jornal ainda usava o termo homossexualismo. Então, veja, Herculano Pires, ele ele é um autor do seu tempo. Como você bem falou, Rodrigo, não dá para a gente cobrar do Herculano Pires determinadas concepções, determinados entendimentos que não eram comuns na década de 70 sob ditadura militar. O contexto era totalmente distinto. Muitas discussões, por exemplo, discussões do pós-estruturalismo francês, não chegavam aqui no Brasil na época, né? Muitas discussões no campo da antropologia cultural, né? Uma antropologia que nasce numa crítica às concepções evolucionistas, essas, essas discussões elas não tinham um forte trânsito pela universidade brasileira, né, e mais amplamente pela cultura brasileira. Então, de fato, se nós olharmos retrospectivamente, né, nós poderíamos dizer que Herculano Pires, em alguns momentos, foi homofóbico ou racista. Né? Mas isso é um anacronismo. Né? Eu pegar a obra do Herculano Pires e fazer um tribunal em torno dessa obra a partir de concepções que hoje nós temos, a partir de um avanço no debate acadêmico, no debate cultural e conceitual que o país está fazendo recentemente, né? Coisa que, na época do Herculano, essas questões não estavam claras. E como eu lembrei, o próprio jornal Lampião da Esquina, porta-voz fundamental do movimento homossexual brasileiro na sua primeira onda. Nem mesmo no Lampião da Esquina se usava a expressão homossexualidade, era homossexualismo. Né? Homossexualismo, os gays, os entendidos, eram os termos daquela época, né? Que Herculano também utilizava. Tem essa discussão na Coríntia é sempre interessante, né? Como historiador, é, eu sempre acho legal como isso se observa. Por outro lado, é interessante também porque mostra que as pessoas estão. Alguém mais jovem ainda está lendo autores como Herculano, ainda que criticando, talvez, sem fazer as devidas concessões. Mas, assim, já que falamos nisso, você acabou levantando uma outra questão que era justamente o próximo tópico que eu ia levantar. Eu vou inverter um pouco a ordem das perguntas. Sincronia.
Que é a questão da racismo, justamente. Né? Quando eu penso em questões de raça por parte do movimento espírita brasileiro, né, sempre tem algumas questões que são meio clássicas. Né? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, a caminho da luz, aqueles conceitos de raça Aham, raiz, né? Aquelas partes lá dos espíritos falando lá usando o linguajar do século XIX, né? Com a hierarquia entre nações, países, povos civilizados versus selvagens, etc. uhum, E no Herculano, nesse livro mesmo, né, o Centro Espírita, eu achei muito interessante porque eu reli, né, para a entrevista de hoje, eu reli a parte que fala sobre a questão das influências africanas do espiritismo brasileiro. sim, sim. E É um dos momentos mais problemáticos desse livro. sim, sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho muito curiosa, assim, eu vou te pedir para você falar livremente sobre isso, mas eu acho muito curioso é o seguinte: por um lado, ele parece deixar muito claro a superioridade do espiritismo e da civilização, né? Em frente aos ritos da selva, aquelas coisas todas. É aquela lógica, assim, seguindo em parte a lógica doutrinária de que é o pensamento que move tudo, então os rituais, né, todo aquele aparato físico, tudo isso seria dispensável. Mas, ao mesmo tempo, ao final, ele desce a lenha no que os chamados civilizados brancos europeus fizeram na África, nas Américas, né? Fala da questão dos índios, né? Fala do quanto a gente deve, a gente que eu digo a cultura majoritária, né, eurocêntrica, quanto deve a esses povos, né? Então, assim, por um lado, ele mantém categorias altamente hierarquizadas, civilizado selvagem, né? O espiritismo como uma forma superior que não tem que absorver nada do selvagem. Aí selvagem seria quimbanda, umbanda, cultos indígenas, etc. Mas por outro lado, assim, ele faz uma espécie de grande acusação, uma espécie de Bartolomé de las Casas versão século XX, né? Escoriando aí toda a discriminação, todo o sofrimento que foi imposto a esses povos, né, e pela cultura que se tornou majoritária, né? Então, eu achei muito curiosa essa coisa, porque assim, você vai lendo, pensar, racismo. Mas depois joga mais adiante, quer dizer, é uma mistura que não torna tão fácil assim você categorizar me parece, né, o Herculano, né? Pelo menos, e sem cometer, claro, os anacronismos. Enfim, o que que você acha disso? Como é que você vê isso? Eu acho uma questão muito interessante, porque eu lembro que quando eu fiz. Para quem não sabe, o Márcio já deu um curso sobre história do espiritismo, tá? Foi o meu primeiro curso nisso que eu fiz com terceiros. Ele realmente é multitarefa e extremamente versátil. E eu lembro que teve uma aula que você falava, por exemplo, sobre a, a variação nas posturas da FEB em particular, sobre essa questão dos movimentos das religiões afro-brasileiras. Período de maior aceitação, maior rejeição, uma coisa meio esquizofrênica conforme a década. E foi impossível não lembrar disso lendo o Herculano no Centro Espírita. Então, Márcio, que você acha disso? Como é que você vê essa relação do Herculano em relação ao que o que o Deolinda Amorim chamava de africanismo, né? E Aham, como é que isso se colocou historicamente, né, do movimento espírita brasileiro? Porque isso teve variações, né? sim. Aliás, o livro do Deolinda Amorim sobre os africanismos, é, é, devo dizer aqui com sinceridade de coração, com todo o respeito que a gente deve ter pelo trabalho do Deolinda Amorim, mas talvez seja a pior coisa que ele já escreveu. É horroroso. É absolutamente horroroso. É um livro que hoje, sendo lido, ele chega a ser chocante em alguns aspectos, né? Mas a gente compreende também que tem ali um contexto, né? Tem um contexto. No caso do Herculano Pires, Herculano Pires parece estar refletindo na fronteira, na transição de um tempo, né? Se, por um lado, Herculano Pires mostra uma certa dívida com o passado positivista e reproduz aquela ideia etapista, né, de evolução da sociedade, né, das sociedades civilizadas, as sociedades bárbaras, selvagens, que ainda vivem sob um parâmetro cultural dos mitos, né, dos misticismos e tal, porque ainda não alcançou
como diria Comte, o estágio científico, né? Que é um estágio mais civilizado, mais avançado, né? Então, tem um aspecto do Herculano Pires que ele mostra claramente a sua dívida com esse passado de concepções, não só do positivismo, mas que marcou profundamente o kardecismo no seu período fundacional, né? Por outro lado, e aí eu concordo com a sua sinalização, Rodrigo, por outro lado, como alguém que está refletindo ali na fronteira dos tempos, Herculano Pires também percebe o quanto, de fato, a escravidão foi brutal e cruel. Herculano Pires tem clareza disso. Herculano Pires também mostra clareza ao dizer que, se o espiritismo kardeciano foi bem recebido pelo povo brasileiro no final do século XIX, ele, Herculano, dirá: isso se deve também pela herança de nossos irmãos negros e indígenas, que trouxeram para cá uma série de concepções espiritualistas, que o povo brasileiro já estava, digamos assim, mentalmente aberto para a ideia de diálogo com os espíritos, né? O povo brasileiro já estava aberto para a ideia de mediunidade, ou seja, Herculano Pires dirá que quando o espiritismo chega no território brasileiro, ele já encontra uma população fortemente influenciada, né, pelas religiosidades afro-indígenas, que trabalhavam com o quê? Que trabalhavam com espíritos, com ancestrais, com orixás, né, com divindades ameríndias, com diálogo com aqueles que são chamados os mortos, né? Tudo isso já preparava uma base cultural interessante para a chegada do espiritismo kardeciano no final do século XIX. E, além disso, eu acrescentaria o próprio catolicismo ibérico, mais especificamente português, era um catolicismo muito místico, né? O catolicismo que nós tivemos aqui no Brasil, esse catolicismo português, era um catolicismo dos santos, das velas, das procissões, das irmandades da boa morte, né? Das velas de segunda-feira para os defuntos, né? Para que eles possam sair das zonas purgatoriais e chegar tranquilamente ao céu com as mãos e pelo manto de Nossa Senhora Aparecida. Enfim, nós temos aqui o catolicismo português, que vem no processo, no bojo do pacote do colonialismo. Esse catolicismo português é também um catolicismo muito místico, muito dado a diálogos com a além, a percepções de sonho, né? A uma relação forte com os mortos, né? E isso vai se somar às tradições afro-indígenas brasileiras e vai constituir um caldeirão cultural, né? Todo um hibridismo cultural que vai favorecer a entrada do espiritismo kardeciano no final do século XIX. O Herculano Pires reconhece isso, reconhece essa contribuição fundamental, né, dos povos que foram escravizados no Brasil, não somente as diversas nações negras africanas que foram trazidas para cá forçadamente, mas também as diversas tradições ameríndias, né? Então, como você falou, o Herculano Pires, se por um lado ele repete a tradição e aquele cacuete, né, de uma visão linear, de sociedade evoluindo por etapas, da ideia de um progresso contínuo, e uma série de questões que ele acaba reproduzindo, que vêm desde Allan Kardec, mas também que passa antes pela tradição filosófica do positivismo de Auguste Comte. Por outro lado, o Herculano Pires também vai procurar desconstruir algumas questões e pautar alguns elementos críticos que eu considero interessantíssimos. Inclusive,
ele vai responsabilizar a direção do movimento espírita pela confusão de candomblé e umbanda com o próprio espiritismo. Isso é interessante. Num dado momento desse livro Centro Espírita, Herculano Pires dirá que a culpa por essa confusão que há no Brasil entre espiritismo kardeciano, umbanda e candomblé, né, pagelança, né, e diversas religiosidades indígenas, a culpa por esse estado de mistura e confusão não é dos negros nem dos indígenas. A culpa é das instituições, da FEB, da direção do movimento espírita brasileiro, que sempre vacilou, que nunca teve clareza na defesa das concepções kardecianas e deixou campo livre para uma série de misturas, de hibridismos que, no entendimento de Herculano Pires, poderiam descaracterizar a filosofia fundada por Allan Kardec. Quer dizer, na época, esse era o medo de Herculano Pires. É um medo que hoje, século XXI, não se sustenta, né? Porque hoje, século XXI, está claro para a gente que a grande ameaça, a chamada, entre aspas, pureza doutrinária, não está na mistura com Umbanda e Candomblé, né? E hoje o espiritismo está muito mais ameaçado, em alguns momentos, pelos ataques da intolerância religiosa, que vem de uma concepção de jihad, de guerra santa, das igrejas neopentecostais da década de 80, portanto, posterior à passagem do Herculano Pires por aqui, né? Isso é muito mais ameaçador do que propriamente Umbanda e Candomblé. Mas na época em que Herculano Pires estava escrevendo, final dos anos 70, de fato, ali você tem o pico mais alto da Umbanda e do Candomblé no Brasil. É importante lembrar que no início da década de 70, pela primeira vez, se organiza, né, e aparece no horizonte a possibilidade de uma unificação plena da Umbanda, que foi com a fundação do Conselho Nacional Deliberativo de Umbanda, o CONDO. E aquilo ali, de fato, parecia um pouco ameaçador para o kardecismo, né? A Umbanda estava ganhando muito terreno. A quantidade de terreiros de Umbanda no Brasil já era maior do que a quantidade de centros kardecistas, né? E isso, de fato, começa a soar os clarins para uma certa elite kardeciana da década de 70, de que o barco de Allan Kardec pode ir a pique, né? E quem vai liderar esse campo mediúnico no Brasil será a Umbanda, e não o kardecismo, e nem mesmo a FEB. Quer dizer, havia ali no horizonte uma certa ameaça no campo da hegemonia religiosa dentro do mediunismo brasileiro. Então, é compreensível também esse contexto em que Herculano Pires está polemizando e tentando, de alguma forma, na concepção do Pires, digamos assim, entre aspas, salvar o movimento espírita brasileiro, né, e o pensamento kardeciano de uma possibilidade dele afundar e se diluir no grande movimento umbandista que estava ali, estava à vista, né? Basta lembrar que na década de 70, eu sempre pergunto isso, qual o cantor ou cantora da MPB não cantava ponto de Umbanda e de Candomblé? Nenhum. Quer dizer, você tem um crescimento tão visceral, você tinha programa de TV com Exu, dando consulta na década de 70. Você imagine isso hoje. Você tinha lá o seu Sete Dalila, dando consulta pela televisão. A média incorporada com Exu. Na década de 70, Baden Powell, Jobim, Caetano Veloso, Gil, Gal, todo mundo cantava ponto de Umbanda e de Candomblé. Todo mundo. Não tinha, era difícil. Você me diga aí um artista importante da década de 70 no Brasil que não cantasse ponto de Umbanda e Candomblé nos seus shows. Não vou nem falar de Clara Nunes, porque essa era orgânica do movimento umbandista brasileiro. Mas você tem uma série, né? Você tem aquele momento na década de 70 em que, de fato,
a impressão é que o Brasil caminhava na direção de se tornar um país basicamente de cultura religiosa afro-brasileira. Ainda que, na década de 70, os números da Igreja Católica fossem altos, né, você ainda tem uma hegemonia fortíssima da Igreja Católica, mas, por debaixo das missas, todo mundo ia lá pedir a bênção do preto velho, ia tomar um passe com o caboclo, ia numa festa dos hereis para comer doce. Enfim, você tinha ali um crescimento cada vez mais visceral dos movimentos de Umbanda, de Candomblé e das religiosidades ameríndias no Brasil da década de 70. É claro que esse quadro vai mudar radicalmente a partir dos anos 80, quando você começa o crescimento das igrejas neopentecostais, né, Universal do Reino de Deus, né, a igreja do R.R. Soares, né, e tantas outras que foram fundamentais ali no início do neopentecostalismo, e também nos anos 80, na virada dos 90, a chamada Guerra Santa, onde, especialmente através da liderança do autodenominado Bispo Macedo, você tem um movimento de batalha espiritual, né? A chamada guerra contra a macumbaria. E aí, macumbaria, para os neopentecostais, entende-se tudo. Tudo que não é neopentecostal é macumbaria. Ou seja, católica é macumbaria, kardecismo é macumbaria, budismo, umbanda, seixonoê, candomblé. Tudo isso é coisa do demônio, é macumbaria, que a igreja neopentecostal vai se levantar numa chamada Guerra Santa, numa jihad, e isso vai modificar o quadro religioso brasileiro. Olha, eu achava que a questão era só a confusão entre tenda espírita e centro espírita, né? Que amanhã se Nada, o vem, né? buraco é mais embaixo, velho. Falando sobre religião ainda, já que falamos das religiões afro, vamos continuar ainda nessa toada, né, de outras religiões e o espiritismo. Porque o Herculano tem um capítulo, eu gosto muito do título, As Almas Frágeis, em que ele fala o que hoje seria definido naquele termo que ficou comum na internet, num termo pejorativo, né, que é o espiritolicismo, né, que seria um ranço exagerado, um atavismo católico muito grande, que ele identificava já naquele tempo nos centros espíritas e que hoje é quase um lugar comum, né, na crítica interna do movimento espírita, apontar excessos de influências de costumes e maneirismos católicos, e às vezes até mais do que isso, até um pouco de teologia mesmo dentro do movimento, tal como ele existe. O Herculano, ele propunha, Márcio, alguma solução para isso? Porque ele bate forte, né? Assim como ele bate por Sim. outros motivos, ele bate forte nesse aspecto. Ele fala muito de um certo, não é bem essa palavra, mas ele fala muito de um pieguismo, né? Um emocionalismo espírita que teria muito a ver com esse tipo de influência. E o que ele Ele também propõe? vai cunhar o termo igrejificação também, né? Ele vai falar do Ah, igrejismo. e o que ele propõe contra o igrejismo? Bom, esse é outro ponto também polêmico do nosso querido José Herculano Pires. De fato, Herculano era um anti-igrejeiro visceral, né? Eu diria um anticlerical, aquele típico jornalista anticlerical. Isso é nítido em toda a sua obra. Por outro lado, né, Herculano tinha um compromisso e uma fidelidade canina com Jesus Cristo e com a concepção de que o Espiritismo é uma revelação cristã. O Espiritismo está em linha de continuidade com o judeu-cristianismo. Herculano Pires vai ser mais radical do que alguns ortodoxos do espiritismo brasileiro. Ele vai dizer o seguinte: o primeiro centro espírita do mundo não foi fundado por Allan Kardec como Sociedade Espírita de Paris. O primeiro centro espírita do mundo foi fundado em Atos dos Apóstolos. Era a igreja pneumática, a igreja aberta para a manifestação do Espírito Santo,
que nada mais é do que a legião dos espíritos do Senhor, do Cristo. Então, veja você, né? Herculano Pires vai mais fundo na ligação orgânica do espiritismo com a tradição judaico-cristã. Por outro lado, né? Herculano Pires vai fazer críticas duríssimas ao que ele considera a traição da Igreja Católica e das diversas igrejas protestantes ao cerne da moral pregada por Jesus de Nazaré. Herculano Pires vai considerar que a tradição católica e as diversas tradições protestantes, elas traíram Jesus Cristo. Elas desenvolveram toda uma teologia contrária aos fundamentos morais e éticos essenciais que Jesus de Nazaré nos trouxe com a sua boa nova. Então, veja você que, mais uma vez, Herculano está aí na fronteira, porque ele faz uma crítica virulenta ao clericalismo, né? E não só ao clericalismo, diga-se de passagem, no livro Centro Espírita, ele faz críticas também a uma certa religiosidade antiga que ele considera blasé, meio New Age, que é essa coisa de hinduísmo, budismo, etc, etc. Ele também não vê nada disso com bons olhos. Ele acha que todo esse tipo de religiosidade antiga é algo que está para além do ultrapassado e que não responde, não dá conta das graves questões da modernidade, da contemporaneidade. Essa é a compreensão do Herculano Pires. Então, nesse sentido, volto a dizer, Herculano Pires poderia ser chamado de um fundamentalista espírita, né? Ele defende uma concepção na beira ali do exclusivismo espírita, o que é muito complicado, né? Se nós pensarmos hoje, do ponto de vista, inclusive, filosófico, né? Esse pensamento do Herculano Pires. Mas eu costumo dizer que eu sempre dou um desconto, porque isso faz parte da paixão do Herculano, né? E é engraçado essa dimensão, Rodrigo, porque muita gente dentro do movimento espírita valoriza o Herculano Pires como filósofo, né? Como intelectual, como homem da razão. Mas, pegando, inclusive, muito do que eu já ouvi da Dora Encontre nesse sentido, eu tenho a impressão que Herculano Pires era muito mais alguém intuitivo e passional do que propriamente racional ao extremo, né? O Herculano Pires, em diversas passagens, nos seus diversos livros, ele mostra-se como um homem das paixões, um homem dos afetos. A defesa que ele faz do espiritismo está certo, ele usa na defesa do espiritismo uma série de categorias, de conceitos típicos da tradição racionalista, sem dúvida. Mas, por outro lado, ele embrulha esse pacote, né, com questões profundamente afetivas e passionais. O último capítulo de O Centro Espírita, por exemplo, é quase que uma prosa poética. No último capítulo, onde ele vai falar do Centro Espírita como centro do mundo, olha a hipérbole, né? O Centro Espírita como centro do mundo. E Deus como aquele que habita o centro. Então, veja, Deus no centro, e no centro do mundo, o Centro Espírita. Habitação na plenitude do divino. É uma coisa belíssima, fantástica. É uma construção, uma alegoria, né, que tem uma dimensão hiperbólica e poética, né? Mas, se alguns lerem isso ao pé da letra, você poderá ter manifestações espíritas profundamente exclusivistas e fundamentalistas. O centro como a casa de Deus, né? Exatamente. Isso é tão católico, chega a ser irônico você contar pois isso no final do livro. É isso que eu quero chamar a atenção de você e dos nossos ouvintes aqui, né? O quanto que Herculano Pires tem desses movimentos assim de fronteira,
dessa ambiguidade, onde se, por um lado, ele tem uma postura profundamente anticlerical, né? Mas, por outro lado, ele tem algumas dimensões próximas a uma passionalidade cristã, vinculada, claro, ao espiritismo, que é o suprassumo da revelação divina para a face da Terra. É o que há de mais avançado, de mais consequente nesse orbe. O espiritismo é, na concepção de Herculano Pires, né, o sopro mais completo e pleno do Criador, capaz de explicar, se não todas as coisas, mas pelo menos de dar fundamentação cognitiva para a maioria dos problemas da humanidade. Então veja como é que Herculano Pires tem uma compreensão que a gente poderia chamar de compreensão alta do espiritismo, né? Não muito diferente de muitos teólogos católicos e protestantes sobre as suas igrejas, percebe? E aí está o pensamento de fronteira do Herculano. Aí tem as ambiguidades também desse ser humano fantástico, né, que foi Herculano Pires e que continua sendo na espiritualidade, assim, pelo menos é como pensa o espiritismo. É aquilo que você falou, né? Ser um racionalista é diferente de ser um erudito. Eu acho que talvez o Herculano, as pessoas associam o intelectual a uma figura fria e analítica. Eu acho que intelectual não necessariamente, às vezes é um gladiador da esfera pública, do debate público, que tem uma erudição, que tem uma articulação, mas isso não quer dizer que seja uma pessoa fria e indiferente. Eu acho que o Herculano, realmente, eu vejo ele mais como um guerreiro das letras, né? Erudito, sim, especialmente para sua época, né, em que formação acadêmica era uma coisa muito mais restrita do que já é hoje. E mas de forma alguma um cara que está distante ali da coisa, é uma espécie de apologista mesmo em vários momentos, né? Sim, e aí nesse sentido é interessante que você sinalizou antes, Rodrigo, né, um jesuíta. Pois é, a Companhia de Jesus ela é fundada, né, e tendo ali como baluarte Santo Inácio de Loyola, ela tem como um dos seus objetivos centrais a defesa intelectual da Igreja Católica, né? A gente sabe que os jesuítas, em geral, são pessoas de grande formação acadêmica, extremamente preparados, né? Os jesuítas constituem, ou pelo menos no seu projeto original, eles deveriam constituir a linha de frente da intelectualidade na defesa da tradição católica. E, de certa forma, né, é um grande jesuíta quem faz o elogio a Herculano Pires, que é o Emmanuel, né? Um grande jesuíta, alguém educado nas hostes jesuítas que vai dizer que Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec, né? E aí me parece, mais uma vez, essa coisa das ambiguidades do Herculano, que, de fato, o Herculano ele tem muito mais de um jesuíta na defesa do espiritismo kardeciano do que propriamente de um intelectual nos moldes acadêmicos, né? Aquela concepção mais distanciada, né? De análise das realidades sociais, e isso não é muito Herculano. Herculano é um homem de paixões. Herculano é um homem afetado pelo mundo e pelas polêmicas do mundo. É um jornalista, é um cara do combate, né? E é nessa perspectiva que o Herculano vai escrever todas as suas obras, é nessa perspectiva que Herculano vai trabalhar na tribuna do jornalismo, é nessa perspectiva que Herculano será um grande palestrante. Eu não tive a oportunidade de ver uma palestra ao vivo do Herculano Pires, mas assim é o que narro, né? De que ele era um tribuno fantástico, né? Quando pegava o microfone para falar, né? Não fazia nem barulho de mosca, né? Porque, de fato, as pessoas ficavam fascinadas pela verve, né? Do José Herculano Pires. Era um tempo que se valorizava a retórica, né?
Muito. Realmente uma cultura de discurso bem diferente do que a gente observa hoje. Mesmo os discursos políticos costumavam ser bem mais sofisticados do que a gente vê hoje. Bom, eu vou dar uma sintetizada aqui no que ainda falta, né? Esse ano vamos ter uma cinebiografia nos cinemas sobre o José Arigó. Deve estrear em setembro, parece, eu esqueci agora o nome, mas tem o Danton Mello no elenco, e acho que a Camila Pitanga também. E o Herculano fala muito sobre a questão do centro espírita como espaço de cura, que, na verdade, historicamente, foi um dos grandes atrativos dos centros, né? Desde o começo lá, os centros estão associados, como os terreiros, acredito que em grande parte também, eles são associados a práticas de cura, seja de doenças físicas ou do que se acredita serem doenças espirituais. E o Herculano pegou, né? Foi testemunha da ascensão e, não digo queda, mas do período em que o Zé Arigó esteve muito em evidência, né? Ali no final dos O anos 50. Herculano ele chegou a escrever, o Herculano ele chegou a escrever um livro sobre o assunto chamado Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. Eu não sei se a produção dessa obra cinematográfica está utilizando o livro do Herculano Pires como uma das fontes de pesquisa. Creio eu que seria importante se assim eles fizessem. Mas dada a preocupação de Herculano Pires com a questão, Herculano Pires vai escrever um livro, Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. E mais, Herculano sai, mais uma vez, como bom polemista, né? Herculano sai em defesa, né, do Arigó, especialmente quando as críticas ao Arigó começam a pipocar aqui e acolá, né? É nessa hora que uma parte do movimento espírita meio que deixa o Arigó de lado, mas o Herculano Pires vai fazer ali a defesa do médium e de tudo que ele tem dado de contribuição para o próprio espiritismo, né? Para o próprio espiritismo. Interessante, né? Interessante porque o Herculano ele sai em defesa do Arigó, lança um livro para defender o Arigó no momento em que o Arigó está sendo muito atacado, não só na imprensa, mas também pelas igrejas, e atacado, inclusive, por alguns espíritas, que começam a atacar o Arigó, e o Herculano sai na defesa do Arigó. Por outro lado, o Herculano tem aí uma questão importante, e você resvalou nisso, Rodrigo, que é a defesa enfática que ele faz da mediunidade, da relação com os espíritos. E aí, pensando aí no primeiro parágrafo, na introdução à doutrina espírita, escrita por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nesse primeiro parágrafo, Allan Kardec abre dizendo que o espiritismo ele se fundamenta numa relação. Qual é o fundamento do espiritismo? É uma relação. E que tipo de relação se fundamenta o espiritismo? Responderá Kardec: na relação entre vivos e mortos, entre encarnados e desencarnados. Essa é a base relacional do espiritismo. Pois bem, isso dito por Allan Kardec no primeiro parágrafo, na abertura de O Livro dos Espíritos. O José Herculano Pires será uma espécie de cavalo de batalha dessa questão no Brasil. O Herculano Pires dirá: é um absurdo aqueles que pensam fazer centro espírita sem os espíritos, que só querem fazer reunião de estudo, de reflexão, de meditação. Cadê a mediunidade? Onde estão os médiuns? E o trabalho de passes? E as cirurgias espirituais? E o receituário homeopático? Cadê os espíritos? Então, nesse livro, O Centro Espírita, num dado momento, Herculano Pires vai se levantar
contra aqueles que já na década de 70 queriam fazer uma espécie de espiritismo de autoajuda, um espiritismo somente feito de reflexões éticas, morais, né? Mas que não se envolvesse, que não colocasse a mão na cumbuca das questões mediúnicas. E é nisso que Herculano Pires vai largar o aço na década de 70, ao dizer que não existe espiritismo sem mediunidade, não se faz espiritismo sem os espíritos. E que muitas casas espíritas estavam começando a deixar de lado o trabalho mediúnico, ou colocar o trabalho mediúnico numa espécie de segundo, terceiro lugar da casa. E aí o mais importante era distribuir o sopão, o mais importante é palestra, é a reflexão intelectual e tal. E Herculano está dizendo, olha, nada disso. Né? Palestra é importante, reflexão é importante, estudo é importante, tudo isso é importante. Mas nada disso se sustenta sem o trabalho mediúnico, sem o relacionamento entre os seres humanos encarnados e desencarnados. Então, veja que a defesa que Herculano Pires faz do Arigó, ela não é uma defesa extemporânea, sabe? Ela está dentro de um conjunto reflexivo que o Herculano Pires faz sobre a importância e a centralidade da mediunidade para o espiritismo e, no caso, na década de 70, para o movimento espírita brasileiro daquele momento. Né? Bom, para a gente já ir se encaminhando para o encerramento, Márcio, uma pergunta tranquila sobre um tema nada delicado, coisa Que coisa suave, boa! né? No livro, o Herculano fala uma coisa também sobre espiritismo, o centro espírita, perdão, sobre o centro espírita e política, não é? O que ele diz, Sim. em linhas gerais? Herculano Pires, insisto eu, como um pensador de fronteira, e às vezes é comum que pensadores na fronteira do tempo, né, em épocas de transição, sejam pensadores que nutrem uma certa ambiguidade, né, porque nós estamos em tempos de transição. E Herculano Pires reflete, às vezes, nas suas reflexões, essas ambiguidades e essa coisa do pensamento de fronteira e de transição. Na questão política, isso também fica claro, pelo menos essa é a minha interpretação, essa é a hermenêutica que eu faço do livro O Centro Espírita. Tem lá um capítulo onde o Herculano vai discutir sobre a questão política. Vale lembrar, Herculano está escrevendo na década de 70, o Brasil havia passado pelo golpe civil-militar de 1964 e estava no governo do general Geisel. Esse é o contexto que Herculano está escrevendo o livro Centro Espírita. Né? E aí, nesse contexto, o Herculano Pires busca, mais uma vez, trabalhar nas fronteiras. Por um lado, Herculano Pires faz uma crítica dura aos setores mais reacionários, que parecem querer levar o espiritismo para o colo dos militares, para o colo da ditadura. Né? Mas, por outro lado, Herculano Pires também critica, à época, setores mais à esquerda, né, que faziam, em alguns momentos, em alguns casos, que fizeram opção pela violência armada e, em outros casos, na luta institucional dentro do MDB, por vezes tentavam transformar o centro espírita em local de campanha. Então, Herculano Pires tinha aí uma preocupação. Qual era a preocupação? Apesar do Herculano Pires ele manter um diálogo mais vivo com a oposição, né, vale dizer que Herculano Pires assina uma carta pública quando do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Herculano Pires era sindicalista, além de tudo. Muita gente esquece isso. Ele foi presidente do Sindicato de Jornalistas, em São Paulo. Herculano Pires se levanta contra a ditadura quando ela apresenta a farsa
do suposto suicídio do Vladimir Herzog, que, na verdade, morreu nos porões da ditadura, torturado. Herculano Pires tem clareza disso e se levanta contra essa questão, de forma muito corajosa e muito ousada. Coisa que boa parte do espiritismo brasileiro, na época, ficou boca fechada, caladíssimo. Não moveu uma palha na defesa da liberdade, da democracia e, no caso dos jornalistas. Herculano Pires estava à frente do processo. Agora, por outro lado, Herculano tinha também um certo temor de que essas questões do debate político na sociedade brasileira da década de 70 acabasse contaminando completamente os centros espíritas e levando para dentro do centro espírita a disputa político-partidária. Vale dizer que, à época, muitas casas espíritas funcionavam como zona eleitoral, no dia de votação, como acontecia aqui no meu bairro, em Engenho de Dentro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando desse contexto, né, onde ele mostra essas preocupações. E aí Herculano defende, inclusive, uma tese muito complicada, de que, na opinião dele, nenhum candidato que fosse espírita deveria assumir que é espírita no momento da eleição. Algo muito complicado, porque, de fato, veja, se alguém sai candidato a deputado federal, a vereador, e é espírita, qual é o problema de dizer numa entrevista ou no panfleto, falar, eu sou espírita, né? Eu creio no espiritismo. Mas qual era a preocupação do Herculano Pires? Era evitar atrelar o movimento espírita, e particularmente o centro espírita, na disputa político-ideológico-partidária. Essa era a preocupação do Herculano Pires. Ainda que ele, pessoalmente, tivesse uma simpatia imensa pela esquerda, uma esquerda de corte mais social-democrata. Herculano Pires não tinha nenhuma paixão propriamente marxista, apesar dele admirar profundamente Marx. Você vê o capítulo que Herculano Pires escreve sobre Marx no livro Os Filósofos, é um dos capítulos mais belos que eu já li sobre o pensamento de Marx. É um dos capítulos mais belos. E olha que eu já li muita coisa sobre Marx da década de 80, quando eu entrei para o Partido Comunista, para cá. Né? É que a gente desmaiando se ouvir isso. Pois é, mas nunca li algo tão belo como o que o Herculano Pires escreveu no livro Os Filósofos, sobre Karl Marx. Mas, ainda assim, o Herculano Pires não era marxista. Herculano Pires ele tinha uma concepção metafísica muito forte, né? Era um defensor da filosofia bergsoniana, existencialista, e tinha toda essa correlação com o mundo espírita, com a concepção kardeciana. Então, ele não era marxista, mas era, sem dúvida, um cara de esquerda, né? Defensor de uma esquerda reformista, democrática e tal, e claramente comprometido contra a ditadura. Mas a preocupação do Herculano era essa, era tentar, de alguma forma, blindar o centro espírita da disputa política e ideológico-partidária que estava acontecendo na sociedade brasileira, entre o MDB, como partido das forças de oposição, e a Arena, que mais tarde se transformaria em PDS e hoje PP, Partido Progressista. A Arena, que era o partido de sustentação do regime militar. Então, o Brasil vivia nesse período bipartidarismo, e daí a preocupação do Herculano Pires. Até porque, nesse contexto da década de 70, a esquerda espírita em São Paulo ela consegue eleger. E aí vai um detalhe, tem muita gente que acha que movimento de esquerda espírita é uma invenção atual. Bobagem, desconhece a história. A esquerda espírita brasileira já elegeu, inclusive, deputado federal, que foi o Freitas Nobre. Ele foi eleito deputado federal pelo MDB, apoiado por toda a esquerda espírita de São Paulo. Freitas Nobre, na década de 70, ele já escrevia artigos na defesa de uma visão socialista e espírita, citando, inclusive, Leon Denis, citando Cosme Marinho, da Confederação Espírita Argentina, e outros nomes. Então, Herculano Pires sabia disso, obviamente. Herculano Pires, inclusive, ajudou a dar
amparo ao movimento espírita universitário. Esse movimento espírita universitário sofreu forte repressão, especialmente em São Paulo, na década de 70, e o Herculano jogou o guarda-chuva para proteger a meninada do movimento espírita universitário, que era bem à esquerda, né? E essa galera elege o Freitas Nobre como deputado federal, e o Freitas Nobre vai ser constantemente reeleito, né? E no final dos anos 80 e virada dos 90, o Freitas Nobre, então, deixa o MDB e participa da fundação do PSDB, que, à época, era um partido de centro-esquerda, diga-se, né? Eu estou falando do PSDB antigo, PSDB de Fernando Henrique Cardoso, de Mário Covas, de Franco Montoro, Bresser Pereira, enfim, de uma série de lideranças de centro-esquerda na época, final de 1989, 1990, 91, nessa virada aí que tem nascimento do PSDB. O Freitas Nobre vai para o PSDB, a esposa dele, a médica Marlene Nobre, né, fica dividindo com ele o trabalho do jornal Folha Espírita de São Paulo, né, que foi fundado também pelo Freitas Nobre. Então, Herculano Pires, dentro desse contexto, ele está preocupado que essa batalha política ideológica, especialmente, né, do MDB contra a ditadura militar, não contamine as relações dentro da instituição e dentro da casa espírita, até porque Herculano Pires sabia também que havia uma forte presença conservadora dentro do espiritismo da década de 70 que defendia o regime militar, que defendia a ditadura, né, que tinha boas relações. Vale dizer que, na direção das casas espíritas no Brasil, sempre tivemos uma forte presença de militares. Isso não é de hoje. Já há trabalhos no campo da sociologia da religião sobre esse assunto, né? A forte presença de militares na direção de casas espíritas. Aqui no Rio de Janeiro, então, a gente sempre teve a cruzada dos militares espíritas, né? Tínhamos, na década de 70, a CAPEM, né? Uma caderneta, uma caixa de pecúlio dos militares, que era liderada por militares espíritas. Então, tudo isso mostra o quadro de forte tensão dentro do movimento espírita na década de 70. O que também sinaliza para a gente hoje, no século XXI, de que essa ideia de que hoje em dia o movimento espírita está polarizado, você tem a direita espírita, a esquerda espírita. Ora, o movimento está polarizado desde a década de 70. Em verdade, o movimento espírita sempre esteve polarizado. Aliás, no final do século XIX, o movimento espírita ele já nasce polarizado. A polarização contra os católicos e os católicos contra os espíritas, e a forte polarização interna que dividiam os místicos, aliados de Bezerra de Menezes, com os chamados laicos e científicos, né? Isso no final do século XIX. E entrando no século XX, o movimento espírita continuou polarizado entre a Federação Espírita Brasileira e aqueles que preferiam seguir a União Espírita do Brasil e o setor mais laico do espiritismo. Você tem o Pacto Áureo em 1949 e veja o nome, Pacto Áureo. A tentativa era fazer um rearranjo para acabar com a polarização interna no espiritismo. Daí nasce o Pacto Áureo em 49, que não termina com a polarização, porque muitas lideranças espíritas não assinaram esse Pacto Áureo que deu origem à Confederação, que deu origem ao Conselho Federativo Nacional, né? A ideia do Pacto Áureo era reunir as diversas correntes do espiritismo em torno do Conselho Federativo Nacional, mas presidido pela FEB. A FEB teria a presidência do Conselho Federativo Nacional. Ora, muitos espíritas, lideranças espíritas, não aceitaram essa pactuação de 49, tendo a FEB na cabeça do Conselho Federativo Nacional. O movimento espírita seguiu polarizado e com um forte setor à esquerda, especialmente no Rio, em São Paulo. Quando você tem um golpe de 64, mais uma vez o movimento espírita permaneceu cindido e polarizado.
entre, de um lado, um setor mais conservador, especialmente encastelado na FEB, que não move uma palha contra o regime militar, que não solta nenhuma nota de repúdio contra o golpe, nada, permanece em silêncio absoluto. E, por outro lado, um setor do espiritismo que era pequeno, minoritário, mas significativo, que vai levantar uma crítica à estrutura política que estava sendo dada no Brasil pós-64. Essa polarização ela começa a declinar justamente a partir da Constituição de 88, né? A partir da eleição de Tancredo Neves, que veio a desencarnar e assume então José Sarney. A partir do governo de transição de José Sarney e da Constituição de 88, o movimento espírita brasileiro reduz a sua polarização, porque ali os setores mais conservadores e reacionários saíram derrotados. Você tem o Estado de Direito Democrático e a volta às normalidades democráticas. Isso, sem dúvida, vai esfriar a polarização dentro do movimento espírita, mas por algum tempo, porque no final dos anos 90, início de 2000, a gente tem um início de uma nova polarização com a entrada mais incisiva dos laicos, né? Que já tinha um terreno plantado na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na década de 80, e no que veio a ser o Instituto Kardecista de Santos, em São Paulo, em uma tentativa de chapa para ganhar a eleição na USE de São Paulo na década de 80. Então, veja, esses laicos que vão ganhar força ali no final dos 90, início de 2000, eles já vinham, né, num trabalho de formiguinha desde os anos 80. E aí você terá um novo tipo de polarização no movimento espírita que vai se radicalizar em 2018, com a eleição de Bolsonaro e todo aquele movimento de grande polêmica em torno de alguns médiuns, né, que deram apoio à agenda ideológica do bolsonarismo. Enfim, aquilo vai reacender certas polarizações que não vêm de hoje, né? Certas polarizações históricas do movimento espírita brasileiro. Aula de história. Não! Valeu. Tentando viajar um pouco aí nessa coisa da polarização, porque às vezes eu vejo, Rodrigo, nas redes sociais, alguns espíritas meio que assim, meio surpresos, né? Nossa, agora os espíritas, tem até espírita progressista, onde já se viu, somos todos irmãos. Para, isso é conversa fiada, porque polarizações e diferenças dentro do espiritismo sempre existiram. Não é de hoje. Basta você ler a pancadaria entre Bezerra de Menezes e o pessoal da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Apesar do nome bonitinho, Deus, Cristo e Caridade, que vai virar até lema da FEB, né? A Sociedade Acadêmica tinha divergência grossa com Bezerra de Menezes, que chamava ele de devoto, católico, místico, né? Papa hóstia. E, por outro lado, Bezerra devolvia a fuzilaria chamando eles de ateus, hereges, né? Pessoas que cospem na face do Cristo. Então, a polêmica era muito violenta no final do século XIX dentro do movimento espírita brasileiro. Portanto, o que eu levanto aqui é que não é verdade essa ideia de que o movimento espírita brasileiro sempre foi uma coisa pacífica, todo mundo unido, todo mundo irmão, e até que, de repente, chega Bolsonaro, e aí vem esse povo aí de espírita progressista, espírita da esquerda, e tudo isso acabou com a nossa irmandade, a nossa paz. Não é verdade, essa é uma concepção idílica, ideológica, e que foge à história do espiritismo brasileiro. Seria estranho que o espiritismo tivesse uma história diferente do que todas as outras denominações religiosas costumam ter, né? Você talvez está falando de espiritismo, mas o mesmo se aplica a um monte de igrejas, das mais A Igreja específicas. Católica viveu isso, com a teologia da libertação mais especificamente, mas desde o século XIX viveu muitas polêmicas, assim como os protestantes. Você Sim. tem 3 ondas do protestantismo, também com todas as suas polêmicas, no Brasil, né? Eu quero te agradecer muito, cara, por você ter vindo.
nos De honrado um nada, pouco com o seu sou eu que saber. agradeço, sou eu que agradeço, Rodrigo. Eu tenho uma grande admiração por você, você sabe disso. Admiração não somente pelo pesquisador, pelo historiador Rodrigo Farias, mas eu tenho uma grande admiração pelo ser humano Rodrigo Farias, né? Uma pessoa sempre aberta, sempre em diálogo, uma pessoa com a qual eu nunca vi nenhuma manifestação de preconceito, sempre disposto a ouvir os diferentes. Isso é um talento, é um dom, é muito raro e muito necessário hoje em dia, essa capacidade que você demonstra de ouvir e de dialogar com as diferenças, né? Isso é muito bom. E, sem dúvida, as clivagens, que são clivagens compreensíveis, comuns e pertinentes que existem dentro do movimento espírita brasileiro, elas seriam menos virulentas se nós tivéssemos essa capacidade maior de escuta do outro e de empatia. Isso não quer dizer que nós vamos abrir mão dos nossos valores e concepções, né? Quem é de esquerda, quem tem posições mais de centro-direita vai ser centro-direita, enfim, quem é conservador, né? Então, cada um dentro dos seus valores, das suas concepções, dentro da sua hermenêutica, mas sem a gente perder essa capacidade de escuta e de diálogo respeitoso no meio, em meio às diferenças, né? Então, eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui trocando essa conversa gostosa com você e com todos os seus ouvintes aqui desse podcast. E torço para que as pessoas assistam, ouçam os outros episódios. Tem muita coisa boa aqui nesse podcast. Eu mesmo já me baseei em muita entrevista aqui legal para poder construir textos, construir ideias, trabalhar palestras, enfim. Tem muita coisa boa que faça esse convite para as pessoas. Poxa, obrigado. Obrigado. Bom, gente, eu tive aqui o prazer de conversar com Márcio Salles Saraiva, professor, escritor, cientista social, entre tantas outras atribuições, que também dirige o Centro Espírita Herculano Pires, no Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez, Márcio, pelos esclarecimentos e a companhia. E eu aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, @Horizonte Espírita, tudo junto, e um canal no YouTube. O nosso e-mail de contato é horizontespírita2@gmail.com e ali estamos abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem nos dizer. A todos vocês, um muito obrigado e até a próxima.